Olá pessoal, então é, vamos começar mais uma aula ao vivo nossa aqui, ok? Esperando aqui algumas pessoas entrarem, mandei lá no nosso grupo também algumas mensagens, sei que alguns demoram para entrar, então vou dar aqueles 10 minutinhos que a gente costuma esperar antes de começar a aula, tá? E assim que fechar esse tempo eu inicio aí com vocês, tá bom?
Vamos lá, pessoal. Acho que quem tinha que entrar já entrou. Vamos estar iniciando nossa aula de hoje. Então vamos começar passando o planejamento. O que eu tenho planejado para fazer com vocês? Tá? Já deixando claro. O que está previsto no nosso plano de aula, então, é a gente mexer na cobertura, tá? Fazer o espaçamento para a caixa d'água e já delimitar a área externa, então. Então é a criação do muro, do recorte ali do terreno, enfim. Toda essa parte que a gente vai estar mexendo hoje, então. Beleza? Então o que vai estar acontecendo? Não sei se todos lembram, mas na nossa aula anterior acabou acontecendo um erro ali com o meu SketchUp, ele acabou fechando no meio da aula, não sei se todo mundo lembra. Então eu tive que fazer algumas coisas por fora. Na verdade eu não fiz nada demais, tá? Eu só terminei de finalizar aqui a escada, ajustei o que eu tinha que ter ajustado aqui, tá? E finalizei ali todo o nosso projeto que eu mostrei já pra vocês. Algumas quadrilhas aqui não estão colocadas, que eu vou colocar com vocês já nessa aula aqui agora, porque eu não sei se ficou muito claro essa parte de colocação, então eu coloquei algumas aqui já do pavimento térreo, mas quero colocar outras aí já também para estar facilitando aqui o nosso na hora de mexer no nosso projeto. Então já deixa eu desativar o pavimento superior, que eu acho que vai melhorar um pouco, tá? Tá um pouco bugada essa situação. Então vamos manter assim e vamos estar fazendo então o nossa colocação de esquadrias antes de começar a parte propriamente nova da nossa aula. Então principalmente esse segundo andar aqui. Eu já vou pegar essa janela da escada aqui, na verdade, levar essa janela da escada aqui pro lugar onde ela tem que ficar. Deixa eu colocar ela aqui. Então a nossa janela da escada ela vai ser posicionada exatamente. Vai ser posicionada. Deixa eu colocar ela aqui pra cima. E vamos posicionar essa nossa janela da escada exatamente aqui onde ela tem que ficar, certo? Daí a gente dá um comando de escala nela, como eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores, para ficar certinho como tem que ser. Então aqui está a nossa janela da escada, certo? Então vamos continuar trazendo as demais quadrilhas aqui do pavimento superior, para a gente já finalizar essa nossa primeira parte da aula de hoje, certo? Então vamos vir aqui, e agora a gente vai vir aqui em janela, pode ser janela dos banheiros, acho que vai ficar bom. Aqui. Então, ó, janela dos banheiros. Janela dos banheiros eu vou jogar essa primeiro pra cá mesmo. E daí, ó, elas são exatamente iguais essas janelas aqui. Mas a gente já vai pegar nesse ponto aqui como referência. Tá? Pra gente fazer a colocação certinho dela aqui, ó, né, sem ter erro. Beleza? Aqui a gente já pode dar um comando aí também de escala nela. Até que eu acho que já vai ficar legal, ó. Aqui, ó. Tá? Então a janela já está colocada. E agora a gente já pode até vir aqui com Ctrl e copiar essa mesma janela e jogar ela pra cá. Certo? Então beleza. Essa é a situação que a gente tem das janelas. Agora vamos colocar essa janela maior. Vai ser a nossa janela do quarto 2. Certo? Então vamos colocar essa janela do quarto 2 aqui. Já vamos posicionar ela mais ou menos aqui onde ela tem que ficar. E já vamos dar um comando aqui de escala nela. Eu acho que essa aqui até tá mais ou menos na escala. Vamos dar uma olhada. Não, tá um pouquinho diferente. Deixa eu pegar um ponto base de referência melhor dela. A gente joga certinho ali onde tem que ficar. E agora a gente vem com o comando escala aqui e coloca ela no seu devido lugar, sempre batendo. Tá tudo ok. Então, colocamos aqui mais uma janela então. Ah, faltou essa janela aqui também, que eu já vou aproveitar essa janela aqui mesmo, certo? Para estar acertando as medidas dessa própria janela aqui, certo? Então beleza, mais uma aqui que está pronta, que está tudo certo. E agora a gente vai ter que fazer as demais portas aqui, ó. Ah, faltou uma porta aqui de dentro, ó. Cadê? Então vai ser essa porta da cozinha. Vamos usar essa aqui. Essa aqui, a gente já traz ela pra cá. Certo? Essa aqui a gente vai precisar rotacionar. Então a gente vem com essa ferramenta aqui de rotacionar. Selecionar ela como base aqui, ó. E vamos rotacionar ela pra esse sentido aqui mesmo. Cadê? Esperar ficar verde, seleciona nesse sentido. Tá? E agora a gente pega nessa extremidade e bota nessa extremidade aqui.
Para já ficar certo, dá um outro comando aqui de escala nela. Pra não ter erro. Aqui a gente pode tirar o nosso pavimento superior. Talvez o nosso pavimento a gente não vai conseguir tirar porque a gente precisa ter a base da própria porta. Vai ser um pouquinho difícil de selecionar essa porta aqui, eu tô até vendo. Ah, é que eu tô com a ferramenta errada, deve ser difícil mesmo de selecionar. Essa aqui. Beleza. Acho que de comprimento ela tá ok, a gente tem que mexer nessa dimensão aqui da nossa porta, certo? Beleza, tudo certo. Agora já vamos aproveitar e já vamos colocar essa janela aqui também. Que vai ser a nossa janela da cozinha, essa aqui. Já vem, seleciona aqui. Joga ela mais ou menos ali onde ela precisa ficar. No caso é que eu consegui jogar exatamente onde ela precisa ficar. Então a gente vai selecionar ela, vai dar um comando aqui de escala também. Um vai ser pra cá, e esse outro vai ficar aqui mesmo. Então acerto. Temos agora aqui a nossa outra janela aqui. Tá. E eu acho que a princípio... Opa, falta uma porta aqui de dentro. Exatamente. Falta essa porta aqui. Que seria... Aqui na verdade tá faltando uma parede, pelo que eu tô vendo. Então a gente vai ter que arrumar e ajustar essa sequência aí depois. Então o que acontece? Vamos para o que propriamente vai estar interessando pra gente hoje, que é fazer o telhado e a nossa caixa d'água, que é o que a gente vai estar utilizando mais aqui, tá? Então como que a gente vai estar fazendo aqui na nossa aula de hoje? A gente vai estar delimitando o espaçamento onde vai ficar essa nossa caixa d'água, tá? E depois, fazendo esse nosso telhado, a gente vai, como eu falei na nossa aula teórica, os telhados eles possuem algumas formas de inclinação, um telhado de uma água, de duas águas, enfim. Esse nosso telhado que a gente vai fazer vai ser um telhado de duas águas, então, tá? Que eu selecionei aqui, com uma inclinação de 5, tá? De 5 graus, então, a inclinação do nosso telhado. E a gente vai fazer um espacinho ali para nossa caixa d'água também, que eu vou já mostrar para vocês, tá bom? Então o que eu vou começar fazendo aqui no nosso projeto? Eu vou começar selecionando toda a estrutura que a gente já tem e eu vou criar um único grupo com tudo isso, tá? Eu já mostro para vocês para que vai servir isso. Mas agora eu vou precisar criar uma nova laje, tá? Uma laje que ela vai ficar exatamente aí em cima do nosso nosso segundo pavimento, tá? Eu vou ter que acabar criando essa laje. Mas antes disso, acho que eu vou preencher essas esquadrias, pelo menos do segundo andar. Né? O restante das esquadrias de baixo eu preencho depois sozinho. Mas acho que vai ser importante a gente preencher pelo menos essas do segundo andar pra gente ter uma base. Então, na verdade, deixa eu preencher rapidinho essas esquadrias aqui do segundo andar com vocês. Tá? Que eu acho que vai acabar facilitando na hora da gente estar visualizando Essa aqui é do balcão switch, tá? Então vai acabar facilitando na hora da gente visualizar o nosso na hora da gente colocar nossa laje. Então já vou deixar certinho aqui com vocês também. Beleza? Então essa aqui tá certo. Aqui a gente tem uma porta do banheiro, que seria essa nossa porta aqui. Deixa eu botar ela aqui, vamos tentar dar uma rotacionada nela. E a gente seleciona aqui a extremidade que a gente quer e coloca ela exatamente aqui. Então aqui a gente já tem a nossa porta do banheiro. Essas aqui estão com as medidas já todas certinhas e conferidas, então já vai facilitar, tá? Então ó, aqui a gente tem a porta do banheiro suíte. Porta do banheiro suíte seria aqui, então fechou. E a gente vai ter a nossa porta do quarto 1. Porta do nosso quarto 1 vai acabar sendo essa porta aqui. Então vamos estar ajustando. Então a gente seleciona bem a extremidade. Pode ser essa extremidade aqui também. Já joga ela pra cá. Então tá aqui a porta do nosso quarto 1. A gente vai ter que fazer também aqui a nossa porta do quarto 2. Deixa eu ver onde é que ela tá. Porta do quarto 2. Então a gente vem aqui novamente, seleciona a porta do quarto 2 aqui certinho.
E agora falta só a nossa porta, então, da switch propriamente dita, então. Então vamos abrir aqui. Cadê a porta da switch? Assim. A gente coloca ela aqui, já pega esse ponto e joga aqui. Certo, agora sim. Agora a gente está com todas as nossas esquadrias colocadas. Então agora vamos estar criando a nossa laje, como eu falei, então, no nosso segundo andar. Vai ser a nossa laje 2, beleza? Então o que eu vou fazer? Vou selecionar tudo isso aqui que eu tenho e vou criar um único grupo com tudo por enquanto que eu tenho. E agora a gente vai ter que fazer propriamente a nossa laje do segundo andar. E para fazer essa laje do segundo andar, a gente vai precisar começar criando então um retângulo, ok? Então a gente vai vir aqui com a nossa ferramenta de retângulo, que é essa nossa ferramenta aqui que a gente tem, e a gente vai criar um retângulo, assim como a gente fez na primeira laje, dessa maneira, beleza? Então a gente cria esse retângulo aí dessa forma, e a gente cria outros retângulos aqui também, esse e esse retângulo, tá? Essa linha aqui a gente não vai precisar, então a gente pode deletar ela, e essa linha aqui a gente também, cadê a linha? Essa linha aqui a gente também não vai precisar, certo? Então, ó, essa aqui então vai ser a laje que vai estar fazendo o fechamento, então o nosso segundo andar, que vai estar dando início aí ao nosso pavimento superior, fechamento do nosso pavimento superior, início ao nosso telhado, nessa nossa segunda laje, vai ser um fechamento então com laje. E agora essa laje, assim como a laje no primeiro andar, a gente vai ter que dar uma espessura para ela. A gente vai ter que dar uma espessura dessa laje. E a gente vai considerar também sendo 0,15, certo? Então a gente vem com essa nossa ferramenta aqui, né? E joga para cima aqui, ó, 0,15, certo? Então já joga 0,15 e dá um enter aqui, ó. Pronto. Agora a gente tem a nossa laje aqui com 0,15. Essa aqui é a nossa laje 2, tá? Vamos criar uma etiqueta para nossa laje 2. Acho que vai ser válido. Então a gente cria aqui uma etiqueta e escreve laje 2. Já criamos aqui nossa etiqueta laje 2. E agora como é que a gente vai fazer? A gente vai tirar basicamente tudo aqui que... na verdade a gente vai ter que colocar primeiro as nossas esquadrias aqui, que eu também não coloquei etiqueta nelas, porque a gente colocou elas agora e eu esqueci de colocar etiqueta. Então vamos estar colocando primeiro etiqueta nessas esquadrias aqui, ó. Tá vendo que tem um monte de esquadria? Então a gente vai ter que colocar nessas esquadrias aqui também. Mas antes então vamos colocar da nossa laje. Vamos ver se eu consigo selecionar ela inteira, né? Consegui selecionar toda a nossa laje aqui sem selecionar as esquadrias. Então agora a gente já coloca a etiqueta da laje sendo laje, tá? Então agora essa etiqueta aqui vai ser a nossa laje, certo? Então temos a etiqueta laje 2 e agora já podemos estar aqui colocando as nossas demais etiquetas aqui para aparecerem novamente, já que a gente já criou essa etiqueta aí com a laje 2, tá? E agora a gente vai ter que fazer algumas outras alterações aqui dentro dessa nossa querida laje aqui. Olha só, a gente vai pegar esse ponto aqui e a gente vai dar um equidistância de 0,15, certo? Então a gente vai ter que estar fazendo aqui uma equidistância aqui de 0,15 nessa nossa laje. Porém, acho que na verdade antes vamos acabar estabelecendo a caixa d'água, eu acho que vai ser mais importante. Vamos estar estabelecendo então quanto que vai ter a nossa caixa d'água. Nossa caixa d'água aqui, de acordo com o croquis que eu fiz, a gente vai estar fazendo o seguinte, joga uma linha nessa direção aqui a 3,65. Então a gente vem aqui 3,65, tá? Peraí, deixa eu fazer uma situação aqui antes. Essa laje 2, agora que a gente já colocou ela do jeito que a gente quer colocar, a gente já pode desassociar esse grupo aqui, tá? Beleza? Tá, não precisa mais ficar sendo isso. E agora já vamos colocar as esquadrias aqui como etiquetas também, antes que a gente acabe esquecendo. Então isso aqui vai virar esquadrias, beleza? Então agora a gente já consegue Eita, pera aí que elas estavam ainda unidas. Então eu vou ter que dar uma volta nelas aqui. Aí. Agora eu vou conseguir selecionar as esquadrias aí pra colocar elas todas como esquadrias. Pera aí.
Deixa eu colocar tudo aqui. A laje 2 está ok. Beleza. E as esquadrias a gente já consegue estar fazendo a seleção. A gente tem que desassociar esses componentes aqui. Tá? Então, ó. Agora eu acho que a gente conseguiu tá desassociando tudo como tem que ser. E agora que a gente conseguiu desassociar, a gente já vem e já tira tudo que a gente tem que tirar aqui. Beleza? E mantém só essas etiquetas aqui, que a gente ainda não tem. E agora a gente pode selecionar, vamos ver se ele seleciona tudo. Aí, agora selecionou do jeito que eu quero. Tá? E daí a gente vem agora e coloca tudo isso aqui como esquadrias, certo? Então agora tá tudo certo. Conseguimos separar as esquadrias. Tá? Beleza. Agora com as esquadrias separadas, agora sim a gente vai precisar estar fazendo ali a nossa caixa d'água, como eu falei. Então para estar fazendo essa caixa d'água, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse lápis e a gente vai jogar ele aqui, eu já joguei ele, na verdade, aqui aqui tá 4,30. Na verdade agora 3,65 esse comprimento. Então na verdade eu não joguei do jeito que tinha que ter jogado. Então eu vou jogar pra cá, 3,65, tá? Agora sim, o princípio está correto. Então a gente tem que achar aqui onde é que foi parar o ponto. Com certeza não é esse ponto. Então a gente tem que achar exatamente onde que é o ponto. Esse aqui é o ponto médio. Então esse aqui vai ser o nosso ponto de 3,65. Tá? Então agora a gente vai jogar ele para cá, além do 3,65, 4, peraí que ele não selecionou. Então peraí, extremidade, aí 4,30 e dá um Enter. E a gente vai já jogar essa situação aqui para baixo, 2,30 também. E agora a gente vai fazer o fechamento aqui como deve ser feito. Esse espaço aqui que eu fiz na nossa laje vai ser o espaço onde vai estar ficando a nossa caixa d'água, ok? Então, a gente fez essa parte aí da caixa d'água e a gente vai ter que fazer um equidistância nessa nossa caixa d'água de 0,15. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui com a ferramenta equidistância, que é essa ferramenta, tá? E a gente vai clicar aqui e vai jogar. E a gente vai estar jogando. Só um minutinho. Cadê o equidistância? Equidistância, equidistância. Tá todo travado aqui. Aqui, equidistância. A gente vai jogar aqui para dentro 0,15, tá? Então a gente jogou 0,15 dele aqui para dentro, que vai ficar com essa situação aqui da caixa d'água. 0,15 da própria caixa d'água. Então agora que a gente jogou 0,15 dessa caixa d'água, a gente vai estar... Na verdade, eu vou jogar ela inteira. Quer ver? Ó? Vamos fazer assim, ó. Eu vou jogar essa caixa d'água inteira aqui pra cima. A gente joga essa caixa d'água 2,6 pra cima. Acho que vai ficar melhor. 2,6 pra cima e agora a gente joga aqui distância aqui de cima. Eu ia subir, pra vocês entenderem. Eu ia fazer aqui distância embaixo, subir a parede daqui distância e tampar em cima. Só que fica muito mais fácil, ao invés de eu fazer isso que eu ia fazer, eu simplesmente subir essa parte aqui da caixa d'água, jogar o equidistância daqui e daí rebaixar o restante. Eu acho que acaba ficando melhor, tá? Então vamos estar fazendo isso. Eu subi então 2,6 aqui pra cima, tá? Agora a gente joga o equidistância já dessa face aqui de cima. Então a gente já vem aqui com essa ferramenta aqui do equidistância, joga aqui 0,15, beleza? 0,15 e joga essa minha parte aqui para baixo em 0,15 também. Ó, a gente já fica com essa situação aqui. Essa situação aqui vai ser a nossa caixa d'água. Então aqui dentro vai ficar a nossa caixa d'água. Né? Fiz aqui uma barra que fica como se fosse uma platibanda, um alçapão, enfim, que é normalmente onde em construções a gente acaba colocando a caixa d'água. Então, por exemplo, creio que todos vocês já viram esse modelo de casa, que está saindo um pouco mais moderno, onde tem essa parte elevada. Essa parte elevada, normalmente é onde é embutido, dentro da construção, a nossa caixa d'água. Então a caixa d'água ela acaba ficando aqui, beleza? E a gente deixa assim e deixa sempre esse pedaço aqui um pouco mais elevado para não ficar exatamente rente. Porque aqui a gente consegue fazer a drenagem de água, enfim, tem todo um esquema do que é utilizado exatamente ali, tá? Então, coloquei ali, joguei o 0,15 para baixo, fiz tudo certinho aqui essa questão. E agora a gente vai ter que fazer algumas linhas aqui para a gente acabar separando a nossa caixa d'água para ficar mais fácil o nosso desenho, tá? Então, eu vou fazer essa linha auxiliar aqui para a gente acabar separando aqui o nosso desenho da caixa d'água. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai apagar tudo que a gente tem aqui também e vamos estar deixando só a caixa d'água. Como vocês conseguem reparar, essa é a situação de da caixa d'água que a gente tem. Só algumas linhas e uma parte aqui embaixo da nossa laje, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar tudo isso aqui, vamos criar uma nova etiqueta,
E vamos colocar uma etiqueta aqui, caixa d'água, tá? E a gente vai colocar esse aqui como sendo a etiqueta caixa d'água. Agora a gente já pode habilitar as demais situações aqui, ó. E a gente, como a gente consegue perceber, naquela etiqueta que a gente colocou, algumas faces não foram pegas. Então a gente faz o quê? A gente vem aqui com a nossa ferramenta de selecionar e seleciona as faces aqui bem ao certo, que a gente quer também que pertença à nossa caixa d'água. Que na verdade ali só acabou pegando só as linhas, tá? Então a gente tem que vir aqui, ó, e selecionar tudo basicamente que a gente quer que pertença à nossa caixa d'água, entendeu? Então vai ser isso que a gente vai acabar fazendo. Aqui e aqui. Tudo isso aqui então a gente vai colocar como caixa d'água. Agora, se a gente tirar tudo e deixar só a caixa d'água, a gente vai ver que é o quê? Que a gente pegou basicamente toda a nossa caixa d'água, que é o que a gente quer colocar aí dentro da nossa etiqueta. Faltou essas duas arestas aqui, ó. Na verdade, essas três arestas, essa e essa. Que a gente pode também, qualquer coisa tá pegando, sem problema nenhum. Tá? Ou apagado, deixa apagado. A gente pode estar colocando aqui sem problema nenhum, essas nossas arestas aqui, ó. Então a gente seleciona essa e coloca aqui também, sendo a nossa caixa d'água ao invés de ser a laje 2, tá? Então beleza. Agora sim, a gente tem a nossa laje toda selecionada, então como etiqueta, e a gente já deixou então a nossa caixa d'água sendo essa etiqueta aí, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai estar fazendo o nosso beiral da nossa casa, tá? Então, ó, uma coisa que eu já vou começar fazendo logo de cara é deletar essa linha aqui que a gente não precisa mais dela, mas a gente vai precisar também fazer umas outras duas linhas aqui para estar separando o nosso beiral. Então a gente vai continuar essa linha da caixa d'água e vai continuar essa linha da caixa d'água aqui, certo? E a gente vai fazer um beiral. O que seria o beiral? O beiral é a parte aqui do nosso telhado da casa que vem para frente, tá? Que ela ultrapassa essa medida aqui reto da alvenaria, tá? Então a gente vai estar fazendo esse beiral aqui para tá fazendo. O beiral também tem uma função aí de escoamento, né? Então é importante a gente estar fazendo beiral na nossa casa e tal. Enfim, tem toda essa função aí de proteção contra a chuva, contra o escoamento, contra um monte de coisa. Então a gente vai estar fazendo aí esse nosso beiral. O beiral, eu marquei aqui e ele vai ter 0,5. Então a gente vai vir com essa nossa ferramenta aqui e vai puxar 0,5. E a gente vai ir fazendo isso durante todo o decorrer da nossa casa, tá? Então 0,5. Vamos vir aqui, ó, e vamos jogar 0,5 também. Vamos vir para cá e jogar essa aqui para cá também 0,5. Jogar para cá 0,5, tá? Aqui a gente deixa 100 mesmo, tá? E agora aqui a gente vem a 0,5. E a gente vai fazendo isso em todo o decorrer aqui da nossa casa, tá? Pra gente fazer aí os nossos beirais. Então 0,5 pra cá também. Pra cá também. E vamos tá jogando aqui, ó. Pronto. Fizemos aqui então todo, basicamente, o nosso beiral aí da nossa casa, certo? Então, essa é a situação que a gente tem até o momento, certo? Nosso beiral aí de 0,5, correto? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma equidistância da nossa laje. Essa equidistância aqui vai ser nada mais nada menos do que uma equidistância de 0,15, tá bom? Então a gente vai estar fazendo essa equidistância aqui também na nossa laje. Opa, equidistância da nossa laje a 0,15, certo? 0,15. Só que assim, eu não quero pegar a caixa d'água, tá vendo? Vocês conseguem ver que a caixa d'água ela tá sendo selecionada junto, mas eu não, na verdade não quero pegar essa caixa d'água, não quero selecionar a caixa d'água. Então, vamos tentar usar o lápis para ver se a gente consegue isolar essa caixa d'água daqui, ó, pra gente não tá pegando ela também no equidistância. Vamos ver se vai funcionar a gente isolar ela com o lápis. Tá? Agora é assim, a gente vem com equidistância e joga. Vai acabar ficando igual, mas não tem problema no momento. 0,15. A gente vem assim, tá? O que a gente poderia fazer, na verdade... Deixa eu retornar aqui rapidinho. Não, continua aqui com 0,15. Vamos ver, tá? A gente pode estar fazendo dessa forma assim,
E aí a gente vai fazendo o que com esse beiral? A gente vai estar elevando essa nossa equidistância aí, né, para subir 0,7 aqui do nosso beiral. Então a gente vai vir aqui, que a gente vai estar vindo... Opa! A gente vai estar selecionando isso aqui. E agora a gente vai estar subindo. A gente vai estar subindo 0,7 aqui do nosso beiral. Tá vendo? 0,7 a gente vai conseguir subir. Só que a gente não quer que isso aqui suba. Tá vendo? A gente não quer que essa parte aqui acabe subindo. Então a gente vai ter que isolar, a gente vai ter que fazer algumas linhas auxiliares aqui para a gente fazer essa parte não subir. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente pode vir aqui com uma linha, tá? A gente pode subir essa linha aqui e fazer assim. E subir também, né, com essa nossa linha da mesma maneira aqui. A gente vem com o nosso lápis, sobe pra cá e sobe pra cá, certo? Então, ó, agora a gente vai ter essa situação aqui, tá? E quando a gente for fazer agora a subida disso aqui, a gente vai selecionar só o que a gente quer. Agora sim, 0,7. Exatamente aí o que a gente quer acabar subindo aqui dentro da nossa casa. Tá? Essas linhas aqui, ó, a gente pode deletar. Elas não vão ser importantes aqui para nós no momento, certo? Então, ó, essas linhas aqui, elas não vão acabar sendo boas, certo, para nós. Temos essa situação aqui, tá? Isso aqui a gente pode até dar uma estudada, de um jeito de a gente colocar essa alvenaria morrendo aqui, enfim, tem todo um acabamento que dá para ser feito aqui. Mas por hora, para o nosso curso, eu vou deixar assim. Eu acho que ficou interessante o design e tal, né? Claro que dá para melhorar, com certeza, mas aí vai exigir um pouco mais de estudo, pensar um pouco com mais de calma. Eu acho que para fins pedagógicos aqui vai ficar bom. Essa linha aqui, a gente pode colocar essa linha aqui como apagado. Tá? A gente pode mudar a etiqueta dela aqui para apagado, que dela fica melhor assim, ó. E a gente vai ter essa situação aqui por hora aqui do nosso telhado e caixa d'água, tá? Ó, já está se tomando forma, já está com mais cara aí de telhado da casa e tal. Daí o que acontece? Agora a gente vai ter que fazer uma coisa muito importante, que é mexer na nossa calha, tá? A gente tem que ter todo um sistema aí de calha pro nosso telhado, certo? Vamos estar fazendo aí a nossa calha. A nossa calha, a gente vai estar utilizando aqui essa caixa d'água aqui como referência. Então a gente vai fazer assim, ó. A gente vem aqui com o nosso lápis, tá? E a gente acha o ponto médio. E desse ponto médio, a gente traça aqui no eixo vermelho aqui até o final aqui da nossa aresta, beleza? Daí a gente vai ter essa situação aqui, ó. Exatamente o meio. Aqui vai ser a marcação mais ou menos da nossa calha. Daí a gente vai fazer o que? A gente vai pegar nossa fita métrica, tá? E a gente vai jogar pra cá 0,20. Joga 0,20 pra cá e pega essa mesma situação e joga 0,20 pra cá, tá? Então ficamos com essa situação aqui da nossa calha, certo? Nossa calha então vai passar exatamente aqui. Essa vai ser a linha de referência que a gente vai estar utilizando. Agora a gente vem com a nossa linha, né, e traça a nossa linha bem certinho aqui de acordo com a nossa marcação que a gente fez. Tá? Aqui não tem erro, tá tudo certo. E a gente pode até apagar essa linha aqui, e a gente pode também até apagar essas linhas auxiliares aqui. Então até o momento temos essa situação. Essa aqui é a marcação da nossa calha, né? E como eu falei, vai ser um telhado então de duas águas. Então assim, vocês precisam pensar comigo o seguinte: essa água que cair aqui da chuva, ela vai ter que escoar para algum lugar, né? Vocês concordam comigo que, por exemplo, se nessa situação que a gente está de casa chover, o que acontece com a água? Ela vai tudo permanecer aqui no telhado e ela não vai ter para onde escoar, certo? O que pode causar problemas de infiltração, o que pode causar vários problemas aí para sua casa, certo? E daí, para isso não acontecer, a gente vai ter que colocar uma calha que a gente já posicionou a marcação aqui de onde vai ser a nossa calha. E aí o que acontece? A água, assim que passar por exatamente aqui, ela vai acabar tendo uma saída para ela acabar escoando, tá vendo? Então ela acaba escoando aqui nessa nossa calha, vindo para cá. Porém, o nosso telhado, como que a água vai chegar até aqui se ele não tem inclinação nenhuma?
né? Ela vai empoçar a água aqui, basicamente, ele não vai conseguir chegar até a nossa calha. Então, nessa forma aqui, não tem maneira dela acabar escoando. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que dar uma inclinação aí pro nosso telhado. Para dar essa inclinação pro nosso telhado, a gente vai ter que fazer uma rampa assim, né? Que quando a água cair, a água da chuva cair para cá, vai estar escorrendo diretamente para nossa calha, e da mesma forma desse lado. Vai ter que fazer uma inclinação agora vindo para cá, para a água que cair aqui acabar escoando para nossa calha aqui central. Então é nisso que a gente vai ter que acabar pensando e vendo uma forma aí de estar resolvendo esse problema, certo? Já quero aproveitar e falar para vocês que o que acontece? Existem muitas extensões que acabam fazendo isso para você de forma quase que automática dentro do SketchUp, tá? A gente pode até baixar uma extensão, tem vários sites que fazem você baixar uma extensão, e é muito legal para você fazer projetos assim um pouco mais profissionais no SketchUp, você acabar utilizando essas extensões. Eu sei que tem uma extensão que eu acabo utilizando bastante, que eu não lembro exatamente o nome dela, eu posso estar compartilhando para vocês depois no nosso grupo do WhatsApp, caso alguém tenha interesse em pesquisar sobre. Mas basicamente é uma extensão muito legal que ela serve justamente para a estrutura de telhado, tanto de madeira quanto metálica. Então assim, basicamente funciona da seguinte forma: quando você cria uma rampa aqui no SketchUp, você seleciona aquela extensão e você seleciona a rampa, ele basicamente pega a sua rampa e ele transforma então num sistema ou de madeira ou metálico. De madeira então, né, estabelecendo todos ali os itens de madeira, né, caibro, terças, ripas, tudo de madeira, tudo certinho. E metálico da mesma forma, ele acaba fazendo ali um sistema treliçado para estar suportando a sua telha e trazendo esse escoamento para deixar o negócio mais profissional. Porém, existem alguns problemas na hora de você acabar utilizando aí os plugs, tá? Do SketchUp, tá? Acaba acontecendo alguns tipos de problema. E quais problemas são esses? Como os plugs eles são desenvolvidos por empresas, você não tem uma garantia que você vai ter isso sempre, tá? Porque uma empresa ela acaba criando e ela pode estar vendendo ou até mesmo oferecendo de forma gratuita esse plug que ela desenvolveu. Só que isso não é uma garantia que vai dar certo, que vai ficar 100% lá. Porque essa empresa, a partir do momento que ela quiser excluir ou não quiser mais disponibilizar ou qualquer coisa do tipo, você acaba perdendo seu plug. Então, assim, a sua extensão, ela acaba sendo um pouquinho complicado de você tá utilizando esse tipo de coisa, tá? Então, assim, o que eu aconselho? Tá ali pra gente usar as nossas extensões claramente, mas a gente tem que saber também utilizar o SketchUp sem utilizar as extensões. Porque, tipo, eu já vi muitas pessoas que acabam projetando também, que são projetistas, que acabam projetando basicamente só por extensões. Então, assim, o cara nem sabe usar o SketchUp, vamos assim dizer, sem nenhuma modificação, né? Sem nada, assim, tipo, o simplesão mesmo, que é o que a gente está usando aqui. Porque é tanta extensão que já apareceu outro software, apareceu outro programa. Claro, as extensões elas estão ali para facilitar, e realmente facilita você estar utilizando as extensões. Só que você precisa também saber usar ele na forma original dele, na forma que é proposta a nós. Porque nem sempre você vai chegar, por exemplo, assim, você vai trabalhar numa empresa nova, talvez essa empresa não tenha nenhuma extensão. E aí, como é que você faz? Você pode até ter o SketchUp na empresa, mas você não vai ter extensão. E daí tem muita gente que não consegue trabalhar dessa forma. Ou, por exemplo, vão ser extensões diferentes que você vai ter que ter e você vai ter que se adaptar, o que também acontece, sabe? Agora, o SketchUp, você sabe que em todo computador que você for trabalhar e tiver o SketchUp, ele vai ser igual em todos. Então, assim, é uma forma de você trabalhar aí sem o auxílio das extensões. Então, eu particularmente quero, durante esse curso, ensinar vocês a trabalharem sem essa parte aí das extensões, certo? Então, quero justamente mostrar para vocês como é que se trabalha com o SketchUp do zero, beleza? Vai ser isso que a gente vai estar acabando fazendo, tá? Aqui a gente adiantou bastante, a gente já está com toda essa parte do telhado, tá já adiantando vocês que para nossa primeira parte da aula, eu estou dando uma olhada aqui no relógio, a gente começou, tem mais uns 10 minutos para a gente acabar essa primeira parte da nossa aula. Eu tinha planejado basicamente mostrar para vocês até aqui. Mostrar subir a laje 2, fazer essa contenção, certo? E chegando nessa situação aqui, definir onde que é a calha, né, tudo certinho, para a gente estar dando continuidade na nossa segunda parte da nossa aula. Porque o que acontece? Quando a gente
for para nossa segunda parte da nossa aula, a gente vai ter uma outra parte para a gente fazer. A gente vai estar fazendo a inclinação desse nosso telhado, que foi aquilo que eu expliquei para vocês, duas águas. Então, de forma bem por cima, o que a gente vai acabar fazendo? A gente vai passar uma inclinação para cá e a gente vai estar fazendo uma rampa toda para cá com inclinação de 5 graus, tá? Então a gente vai fazer uma rampinha aqui e a gente vai estender ela, todo esse cursor aqui, a 5 graus, tá? E aqui, da mesma forma, certo? A gente vai estar fazendo aqui uma inclinação de 5 graus para cá, como se fosse um triângulo com uma inclinação, e vai estar puxando durante toda a extensão do nosso telhado para a água escoar para cá, certo? Então vai ser isso que a gente vai fazer na nossa segunda parte, e depois que a gente for fazer isso, a gente vai pegar toda essa nossa casa aqui e a gente vai estar colocando ela aqui no nosso terreno e estabelecendo onde que vai ser todo o nosso terreno. Vamos estar fazendo os nossos muros também. Vamos estar estabelecendo aqui a estrada de entrada dos carros, de entrada de pessoas. Daí vai ser o que a gente vai fazer tudo isso na segunda parte. Então, durante esses minutos aqui que eu ainda tenho, esses 10 minutos mais ou menos aí que eu tenho com vocês, eu gostaria de abrir para perguntas, tá? É uma aula... essa parte de telhado aqui é uma parte bem curta mesmo, ela é bem facinho de fazer, como vocês viram aqui. Claro que assim, como eu estou fazendo esse projeto com vocês aqui muito sem, vamos assim dizer, um planejamento de obra mesmo, a gente está tendo que definir muita coisa aqui, algumas coisas dão certo, outras dão errado, então a gente vai ter que ir se adaptando, né, como eu falei para vocês. Aqui, por exemplo, quando eu fui fazer a caixa d'água, né, a minha ideia era fazer o quê? Ó? Agora que o que eu fiz, acho que vocês vão conseguir visualizar. Eu ia fazer ela lá no chão primeiro, jogar o 0,15 de distância e erguer só essa parte aqui, ó, só essa mureta aqui. E daí, esse fechamento aqui, eu ia fazer o fechamento aqui em cima depois, entendeu? Era o que eu ia fazer. Só que daí eu achei que poderia ficar melhor fazer o quê? Fazer logo, erguer tudo e depois rebaixar esse meio aqui, fazer uma distância aqui de cima e rebaixar, entendeu? Então, assim, é muita definiçãozinha que às vezes acaba surgindo na hora aqui. Por isso que acaba às vezes dando uma engasgada, beleza? E projeto é isso mesmo. Quando vocês forem fazer, assim, tipo, projeto, enfim. Hoje, como eu falei, eu atuo um pouco na área da construção civil, mas a minha área não é a área de execução de projetos. Tá? A gente, normalmente, essa parte realmente acaba ficando na prática um pouco mais com os arquitetos, projeto arquitetônico, né? E a parte desse projeto arquitetônico aqui no SketchUp não é comigo. Eu sei mexer um pouco, se precisar eu até mexo, mas não é a minha parte onde eu atuo hoje. Mas assim, vendo o pessoal que atua, até mesmo os arquitetos, claro, eles têm mais jeito com a coisa, né? Então eles têm mais atalhos, eles têm mais caminhos de como ficar mais fácil, como ficar mais difícil de fazer. Então assim, eles têm talvez mais habilidade ali com o programa propriamente dito. Mas você vendo eles fazendo também, você vê que é muita definição, que é muito em cima da hora. Então mexe um pouco aqui, ficou bom, mantém, não ficou bom, apaga, mexe, troca. Muitas vezes aí muda o projeto, altera uma coisa ali, altera uma coisa aqui. Né? Às vezes são definições que acabam surgindo na hora. Então, assim, quando você vai fazer projeto é bem isso. É muito complicado, é muito difícil você ver uma situação onde o cara pega um projeto e ele executa do início ao fim do projeto sem nenhuma alteração, tipo, exatamente igual, exatamente correto, tudo batendo, tudo perfeito. É muito difícil. Então é justamente por isso que acaba demorando, porque é muito detalhe, você tem que ser muito detalhista, você tem que ver também o que fica funcional, você tem que ver o que vai ficar melhor para você. Então tem toda essa parte aí dentro aí do nosso projeto, certo? Ok. Então, como eu falei, eu vou abrir para perguntas agora. Deixa eu ver o nosso grupo de WhatsApp, se tem alguma coisa. É... Acho que a princípio aqui no nosso grupo de WhatsApp tá tudo certo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Ah, opa. Uhum. Uhum. Hum. Hum. Entendi. Certo. Então, ó, pessoal, eu vou repetir a pergunta aqui que foi feita,
né, de um rapaz aqui que quis compartilhar com a gente, pro pessoal que está vendo a aula gravada. Porque aqui, como eu falei para vocês, expliquei também em uma aula anterior aí, quando eu gravo a tela aqui, eu acabo utilizando, né, o aplicativo para gravar a tela e eu não consigo fazer gravar a voz do pessoal que está participando aqui com a gente. Então, às vezes eu não consigo tá fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que acontece? A pergunta foi a seguinte: quando a gente tem, por exemplo, esse sistema aqui de calha, pensando no escoamento, como é que é feito esse projeto? Porque se a gente for fazer uma inclinação aqui nessa primeira parte aqui, ele vai cair exatamente na nossa calha. Só que, por exemplo, se a gente fazer uma inclinação para cá, ele vai bater na nossa parede, não na nossa calha. Então, como é que faz para resolver esse tipo de coisa? Né? Ou como é que funciona? O que acontece? Normalmente, esses projetos assim de calha, de escoamento de água, eles são muito pensados para não sobrecarregar nenhum sistema. Então, normalmente, talvez o ideal não seria talvez fazer uma única saída de calha, tá? E fazer talvez duas, né? Uma de cada lado. Ou isso aqui pode ser tudo muito bem pensado. Mas nesse caso aqui, se tiver só essa saída, como é que você faz para estar escorrendo essa água daqui, por exemplo? A saída é você fazer uma outra calha também rente a essa parede aqui. Então, por exemplo, a gente está com a nossa inclinação aqui. Essa aqui é a parte mais alta, essa aqui é a parte mais baixa, para a água escoar dessa maneira aqui. Então, ela vai estar escoando para cá, a nossa água. Quando ela chegar na nossa parede, tem uma calha aqui, uma calha que vai trazer água para cá e que vai jogar para essa calha principal, vamos assim dizer. Então, a água, quando escoar, ela vai cair nessa calha que vai estar levando para cá, e daí sim escoando para fora do nosso sistema. Né? Quais são os pontos negativos de você estar fazendo isso? Como você tem uma única saída de água, com o decorrer do tempo, essas calhas às vezes podem estar sendo entupidas por alguma coisa, por sujeira, por árvores que tem perto do local, por alguns bichos, enfim. Tem muitas variáveis que podem estar sujando a sua calha aí no decorrer da vida útil da sua casa. Tá? Então, assim, se essa calha aqui tiver sendo impedida de escoar água por algum obstáculo que ela encontrar no meio do caminho, isso aqui vai acabar sobrecarregando o sistema. E daí, essa água acumulada aqui, ela pode trazer diversos problemas aí também para sua casa, tá? E da mesma forma, como você tem uma única saída de água, se essa calha aqui principal entupir ou fazer qualquer tipo de coisa, acaba arrebentando todo o escoamento de água aí da sua edificação. Então, isso tudo é uma coisa que tem que ser pensada. Por isso que as calhas não é simplesmente você chegar lá e você falar, vamos colocar uma aqui que vai ficar bom e vamos colocar outras duas aqui que também já vai dar certo aí a coisa. Que não é bem por aí, tá? Não é bem por aí. Normalmente a gente coloca mais de uma saída. Né? Nesse projeto aqui, eu quis só representar para vocês, a gente está fazendo um arquitetônico, né? Obviamente, não um projeto de execução. Então eu não pensei em mais de uma saída de água. Mas nada impede da gente fazer mais de uma saída de água aqui, ou enfim, a gente fazer até com duas águas, uma água para cá, uma água para cá, e fazer uma saída de calha aqui também. Enfim, tem várias variáveis aí que podem estar sendo devidamente utilizadas. Mas interessante a pergunta, tá? Essa parte aqui de calhas, elas exigem normalmente um projeto especial só para elas. É uma coisa que é muito bem pensado pelo pessoal da engenharia, para não acontecer problemas, tá? E da mesma forma aqui em cima, tipo, essa parte aqui de cima da caixa d'água, o ideal seria fazer o quê? Eu não vou fazer aqui também, para não tomar mais o nosso tempo, mas o ideal também seria ter uma inclinação aqui de uma água aqui nessa nossa caixa d'água aqui de cima, né, uma inclinação vindo para cá, e daí daqui saiu uma calha que vai levar para essa calha principal nossa água também, para escoar essa água daqui e levar para nossa calha principal. O único problema é que, por exemplo, em dia que você pegar uma chuva muito intensa, você vai acabar muito provavelmente sobrecarregando essa calha principal aqui desse jeito que eu estou fazendo. Né? Ao menos que você aumente muito a área dessa calha aqui para ela aguentar uma vazão de água muito grande. Por que eu falo isso? Porque num dia de chuva ela vai estar recebendo possivelmente a água vindo dessa calha aqui, dessa calha desse outro lado, o próprio que cair nessa região aqui que vai direto para ela, e ainda por cima a água vindo daqui de cima. Então vai ser muita água envolvida. Então o escoamento disso aqui vai ser muito menor. O que dá para acontecer é aumentar a largura dessa calha aqui para passar mais água, mas também fazer uma calha muito grande não é o ideal, entendeu? Então o ideal realmente seria pensar numa estratégia aqui, nesse caso aqui, de você conseguir fazer mais de uma saída de água. Uma aqui, mexer nas águas do telhado, enfim. Tudo teria que ser muito pensado aqui, certo? É o ideal se fazer. E assim, eu não sei se vocês sabem, mas assim, de uma forma geral, é muito importante
é você fazer, até mesmo na casa onde você mora, uma manutenção regular nas suas calhas ali dos seus telhados. Isso é uma coisa que ninguém faz, por exemplo. Poxa, eu mesmo aqui em casa onde eu moro, a gente nunca faz manutenção de calhas, sabe? É muito difícil acabar acontecendo isso. É basicamente aquele mal, né, que todo mundo faz, né? Você começa a mexer, só começa a dar manutenção quando começa a dar problema, né? Sempre assim. Mas o ideal seria justamente você dar uma manutenção na sua calha regularmente. Mas a gente não faz isso. Por quê? Porque, como eu falei, cara, se acabar tendo algum obstáculo obstruindo ali a passagem de água na sua calha, isso pode causar diversos problemas. E assim, se você manter a água acumulada ali e dar uma infiltração na sua casa, daí é mais problema ainda, porque para você resolver uma infiltração é muito mais difícil do que você resolver um problema de um obstáculo numa calha, que é só você ir lá e você fazer uma manutenção e tirar o que está obstruindo, verificar como é que tá. Né? Em caixa d'água é muito importante você acabar fazendo também manutenção, porque assim, eu não sei se vocês sabem, vocês já viram, mas se vocês tiverem essa experiência um dia, olha como é que é a caixa d'água da casa de vocês. Sério, chega a ser assustador, assim, sinceramente. Porque é muita sujeira envolvida, é muita coisa. E a água, na verdade, que a gente acaba tomando, né? Se você não. Você tomar água direto aí da sua casa, da torneira, ou enfim, direto da caixa, basicamente é a água que você está tomando. E é toda. É bem traumatizante você ver uma experiência assim de uma caixa d'água, porque você começa a repensar, né? Tipo, poxa, é essa água aqui que eu tô ingerindo? Será que tá bom? Será que não tá? O que que tá acontecendo, né? Então é uma experiência aí meio estranha você ver esse tipo de coisa. Mas querendo ou não, na construção civil é isso, cara. A gente tem que entender que é isso. Vão ser situações não muito agradáveis muitas vezes que a gente vai trabalhar. Por exemplo, o sistema de esgoto da sua casa não é uma coisa agradável, eu garanto pra você. Entendeu? Mas infelizmente ou felizmente alguém tem que fazer esse serviço e é a gente que acaba fazendo, tá? Então é normal. Por exemplo, uma coisa que é muito comum também, quando você tem o fechamento da sua casa em laje, eu não sei como é que é o da sua casa, mas o meu aqui onde eu moro é laje. Tá? O fechamento em laje no teto. É muito comum na parte de cima dessa laje ter muito bicho mesmo. Então, tipo rato, morcego, tudo que esses bichos assim que moram nessa parte de cima da casa é muito comum, mas tipo, muito comum mesmo ter esse tipo de bicho dentro da sua casa. Só que assim, por ser um fechamento em laje, normalmente você não escuta. Então assim, a laje ela abafa muito bem, você acaba não tendo, obviamente, contato com esse tipo de coisa. Mas a quantidade de bicho que tem se você tiver a oportunidade um dia de subir em cima da sua casa, você vai se assustar com a quantidade de bicho que você vai encontrar. Né? Em casas assim que o fechamento é só com forro, né, com uma estrutura aí, um gesso, ou qualquer outro tipo de forro assim, PVC, um fechamento assim, daí já é mais comum o pessoal ter mais problema com esse tipo de bicho, tá? Fechamento em madeira também, já vi bastante. Gente ter problema com rato, daí escuta o rato passando no forro, escuta morcego fazendo barulho no forro. Vixe, daí é todo um problema, sabe? Daí, pra você resolver isso é muito complicado. Porque daí pode ter muitas variáveis, por exemplo, poxa, às vezes o teu teto, né, tá com algum buraco, tem alguma telha faltando, e ali os bichos estão entrando, e daí não tem nenhum revestimento, eles já acabam entrando direto no seu forro, e daí quando você vê tem uma criação desses bichos lá dentro da sua casa, e daí acaba ocasionando uma série de outros problemas aí que poderiam ter sido muito mais bem resolvidos se a casa tivesse talvez sido pensada de uma forma um pouco melhor, ou tivesse recebido a manutenção ideal dessa casa. Enfim, são muitas e muitas variáveis aí que a gente acaba tendo na construção civil para resolver esse tipo de problema, tá? Então é muito comum. Principalmente também a parte de esgoto, agora indo um pouco para a parte de esgoto. É muito comum você ver esses canos assim que você acaba utilizando dentro da sua casa. Às vezes você acaba utilizando um cano com diâmetro muito pequeno e ele não aguenta a vazão de água necessária. Ou, por exemplo, dependendo do objeto que está passando por esse cano, né, acaba entupindo, acaba dando toda uma série de transtornos aí, tá? Então, para você resolver esse tipo de coisa, é um serviço bem complicado mesmo. É um serviço assim que o ideal mesmo seria você aumentar até o diâmetro do seu encanamento para isso funcionar. Mas agora, por uma questão de eficiência, de logística de espaço, até mesmo de econômica de materiais, a gente acaba não utilizando um diâmetro muito grande de tubulação. Então, por exemplo, você usar um tubo de 150 milímetros, você nunca vai se estressar, né? Você nunca vai se estressar mesmo para uma casa. Só que assim, ninguém vai usar um tubo de 150 milímetros para uma casa. Não faz nenhum sentido você fazer isso. Né? Porque é um tubo gigantesco. Então a gente acaba utilizando de menores diâmetros que acabam atrapalhando esse tipo de coisa.
Então essa parte aí, tudo entra na questão de eficiência energética da sua edificação. Tanto esgoto, quanto a parte elétrica, a parte hidráulica, toda essa parte aí a gente tem que achar uma forma melhor de estar ocupando melhor nosso tempo. Alguém tem mais alguma pergunta aí pra fazer? Eu acho que foi legal a gente trocar essa ideia, para a gente também entender um pouco na prática o que a gente acaba executando aqui no nosso projeto, tá? Alguém mais tem alguma pergunta? Antes da gente fazer o nosso intervalo? Alguma pergunta? Hum. Uhum. Uhum. Sim, exatamente. Na verdade, o que acontece? A gente não vai estar mexendo na parte ali de materiais, de componentes hoje, tá? Eu não sei se você deu uma olhada no plano de ensino que eu mandei para vocês no grupo de WhatsApp, mas no plano de ensino tem exatamente o que a gente vai fazer. E tem uma aula que a gente vai só definir isso. A pergunta foi sobre materiais, que a gente acaba escolhendo e determinando aqui nos nossos itens e principalmente na nossa telha. Tá? Então, o que acontece? Essa parte de materiais, a gente vai utilizar uma aula só para falar sobre isso. Tá? Que vai ser inclusive nossa próxima aula. Vou fazer uma aula teórica falando um pouco sobre os materiais que normalmente são utilizados, qual que é a vantagem e desvantagem de cada um, para a gente estar executando na prática, colocando os nossos materiais aqui. Mas já adiantando para você que acabou perguntando ali das telhas, né, desse serviço aqui de telhamento. O que é muito comum nesse tipo de casa? Você acaba fazendo um madeiramento, tá? Um madeiramento embaixo, que é uma estrutura de madeira, para você receber essa inclinação toda correta aqui. E uma telha metálica mesmo. Tá? Uma telha metálica, ou até mesmo você pode fazer a estrutura metálica, daí já deixa tudo como metálico. Daí deixa a estrutura metálica, com o telhamento metálico mesmo aqui, tá fixado. E aquelas telhas trapezoidais, eu creio que você já. Eu mostrei na aula teórica, se não me engano, uma telha trapezoidal metálica, que é o que a gente acaba utilizando mais. Muitas vezes assim, isso vai a critério de cada um, né? Telha cerâmica é menos usual nesse tipo de casa, naquelas casas assim mais é, que a gente acaba vendo que com duas águas, né, a gente costuma ver mais as telhas metálicas, né, ou com quatro águas também, né, aquelas casas mais comuns, aquela bem de desenho de criança mesmo, que você faz o cubinho, você faz um triângulo em cima da casa, essas assim são mais telha cerâmica, que a gente acaba utilizando. Daí sim, faz também ali um madeiramento da casa, faz as terças, caibros, ripas, tudo certinho, e vai fazendo a colocação das telhas cerâmicas ali na casa. Daí nesse caso é mais comum utilizar as telhas cerâmicas mesmo. Aqui eu acho que é o mais comum, eu acho que até o que eu vou usar vai ser a telha metálica. Eu não vou fazer a parte estrutural, como eu falei pra vocês, tá? A parte estrutural que eu digo é fazer aqui o madeiramento, tudo certinho da casa, depois também ou treliçado de metálico mesmo. Né? Foi o que eu falei das extensões, que já tem extensões que fazem isso pra vocês também. Né? Caso vocês queiram até, e se vocês tiverem interesse, como eu falei, a gente tem a possibilidade no nosso plano de ensino de fazer aulas extras, né? Então se vocês quiserem fazer uma aula extra só pra gente falar sobre os nossos. Sobre essa extensão do nosso. Essa extensão aí do madeiramento, de casa, de rampa e dessa parte de extensões no geral, a gente pode fazer uma aula para isso. Talvez uma única aula para isso de 2 horas seja muito para a gente tá fazendo. Mas talvez a gente pegue uns dois assuntos ali que a gente acaba querendo fazer, né? Tipo, sei lá, vamos fazer uma aula sobre topografia no SketchUp, que também não está composto aí no nosso plano de ensino, como que a gente mexe na parte topográfica, relevo do SketchUp e a parte aí de extensões. Daí sim, a gente pode mesclar os dois assuntos e fazer um aulão aí de 2 horas aí, fora de tempo, no sábado e demais itens aí, né? Pra gente tá fazendo. Não tem problema não. Por mim é tranquilo. A gente pode fazer assim uma aula a mais aí pra gente tá falando sobre esses dois assuntos, então. Que foi o que apareceu. E daí, se vocês tiverem mais algum outro assunto querendo saber, eu mostro pra vocês como é que faz pra importar a extensão. Normalmente a gente tem um site que a gente acaba utilizando, que a gente acaba baixando a extensão. E daí aqui mesmo no próprio SketchUp a gente acaba vindo aqui em extensão. E a gente vem aqui em gerenciador de extensão, a gente abre e baixa a extensão. Né, do que vai estar baixado na sua máquina mesmo, no seu computador. Então a gente pode estar fazendo uma aula, sim. A gente pode estar vendo essa possibilidade. Não sei como é que vai ser se o pessoal quer, né? A adesão das pessoas, tá? Mas a gente pode estar fazendo, eu acho legal sim, fazer uma aula de extensões. Beleza?
Outra coisa, vamos aproveitar que a gente está conversando já. Eu quero acertar uma coisa com vocês também. Algumas pessoas me perguntaram sobre a possibilidade da gente estar fazendo mais de uma aula por semana pra gente acabar o curso antes de dezembro. Assim, por mim pode ser, não tem problema não. Eu não sei o que vocês acham. Porque, tipo, ó, a gente tá na nossa aula de número 7 hoje, tá? A gente tá na nossa aula 7 e a previsão do nosso calendário é 11 aulas, a princípio, tá? 11 aulas de 3 horas, né? Porque é uma teórica e 2 práticas, totalizando então 33 horas de curso. Fora a bônus que a gente tá aí comentando em fazer. Daí se a bônus entrar e tal, a gente coloca uma aula bônus de 2 horas pra fechar em 35. Acho até legal. Fica 35 horas o curso ao invés de 33. Acho bom. Acho até que vamos fazer isso, na verdade. E hoje, dia 12 de novembro, a gente está fazendo a nossa aula de número 7. Se a gente fosse fazer uma aula por semana, ficaria 7, 8, 9, 10 no dia 3, e lá no outro dia, no dia 10, a gente faria a nossa última aula. Daí já é meio tarde para algumas pessoas a gente encerrar no dia 10. Eu até concordo que encerrar no dia 10 é um pouquinho complicado. Então o que vocês acham da gente estar fazendo assim, ó? A gente está fazendo então, a gente estabelece 2 aulas por semana. A gente faz na quarta hoje e a gente faz uma no sábado, tá? Pode ser sábado, e aí a gente conversa um melhor horário no grupo, manhã, tarde, noite, o horário que vocês quiserem, aí no sábado a gente só organiza um horário aí, né, que todo mundo consiga, e como eu falei, essas aulas também vão estar todas disponibilizadas gravadas, tá? Você que não conseguir participar online, assim, quer dizer, ao vivo das aulas, pode estar assistindo online também. Mas eu acho até interessante, porque a gente acabou começando esse nosso curso uma semana depois que deveria, né? Era para acabar no dia 3, nosso curso. Mas daí a gente começou uma semana depois, por conta de alguns problemas ainda que eu estava fechando a presença de alguns alunos, estava fazendo algumas outras coisas, a gente acabou estendendo, jogando uma semana depois. Por isso que acabou meio tarde. Então eu acho legal. O que vocês acham? A gente faz aqui, ó. Nós estamos fazendo a 7 hoje. A gente faz a 8 sábado, 9 no dia 19, 10 no dia 22. Então, 10. Faz a nossa aula de número 11 no dia 26 e finaliza no dia 29 com a nossa aula bônus. A gente faz assim, uma aula no meio da semana e uma aula no final de semana. O que vocês acham? A gente acaba até antes de dezembro. Dia 29 seria a nossa última aula. Fica melhor pra vocês? Acho que pode ser que fique bom. A gente terminar até dia 29 de novembro. A gente faz 2 aí. E daí, claro, eu disponibilizo daí as aulas pra vocês, as teóricas, no decorrer desse período. Eu vou ter que acelerar um pouquinho, vocês vão ter menos tempo pra assistir a aula teórica. Por exemplo, a aula teórica que eu disponibilizo pra vocês é basicamente assim. Por exemplo, a aula que eu disponibilizo eu dou aula ao vivo na quarta, e daí eu gravo, normalmente a aula na quinta ou na sexta, ou até mesmo no sábado, e sempre disponibilizo sábado ou domingo pra vocês, no fim de semana. Então tem todo esse período aqui. Daí eu vou ter que começar a fazer o seguinte, eu vou ter que começar a gravar essas aulas logo, né? Vou ver se eu até dou um gás e gravo, então, todas as aulas teóricas de uma vez só, que são mais 3, né? 8, 9, 10 e 11, então são mais 4. Mais 4 aí, talvez eu gravo 2 e depois 2 aí, e largo pra vocês já, pra vocês assistirem, mas vocês vão ter menos tempo pra assistir. Né? Se não for nenhum problema pra vocês. Ainda que as aulas teóricas vai tranquilo, né? Vai bem mais de boa do que as práticas. As práticas são mais cansativas um pouquinho, normalmente, do que as teóricas. Que é menos tempo de aula e você assiste quando você quiser, você volta também, coloca na velocidade que você quiser. Então é mais tranquilo mesmo. Mas então, o que vocês acham? A gente pode combinar assim? A gente combina então em fazer as nossas aulas então nas quartas e nos sábados, né? Ou nos domingos, mas domingo eu acho que normalmente é o dia que o pessoal tira pra descansar um pouco também. Mas vocês queiram fazer domingo de manhã também, pode ser. Por mim, tranquilo, eu faço a hora que vocês quiserem a aula, não tem problema não. Mas daí a gente conversa no grupo de WhatsApp, eu faço uma enquete lá, e a gente vê a possibilidade de a gente estar fazendo então 2. Que daí a gente finaliza no dia 29. Eu acho bem bom, na verdade. Daí em dezembro vocês já conseguem estar com o curso finalizado. Pode ser então? A gente deixa estabelecido assim. Daí eu falo lá pro restante do pessoal no grupo. E a gente vai seguindo esse calendário então, né? Nossas próximas 4 aulas então aí que tá faltando. E depois mais a bônus, fechando nosso curso em 35 horas. Pode ser? Então beleza. Deixamos assim estabelecidos. Então, vamos fazer nosso intervalo, 10 minutinhos, ó. Agora são 8h10, vamos voltar então 8h20? 8h20 a gente retorna, pode ser? Que daí a gente finaliza nossa aula, então, como eu falei pra vocês aí, só
finalizando aqui a inclinação, fazendo um pouco da parte externa, a gente vai fazer só os muros, enfim, a demarcação do terreno, e finalizamos a nossa aula de hoje, beleza? Então, daqui a pouco a gente retorna aí para a nossa aula, beleza?
Vamos lá, pessoal. Vamos estar voltando aí, vamos finalizar nossa aula. Já deu nosso tempo, acho que já deu pra todo mundo dar uma respirada, pegar uma água. Vamos finalizar então? Deixa eu pegar meu material aqui. Opa. Vamos estar dando sequência então na nossa aula. A gente vai estar falando um pouquinho agora sobre... vamos estar criando então as inclinações, como eu tinha comentado para vocês. Então esse nosso telhado, eu comentei que a gente vai estar utilizando então um telhado aí de uma água vindo para cá com uma inclinação e uma água vindo para cá com outra inclinação. Trazendo então tudo para essa nossa calha central aqui, que está devidamente demarcada. Correto? Então a gente vai estar fazendo isso. E como que a gente vai estar fazendo isso? A gente vai vir a partir da calha e vai fazer uma inclinação então de 5 graus, como eu falei, aqui para vocês, certo? Então a gente vai traçar essa devida inclinação aqui de 5 graus, correto? Vamos estar vindo aqui, ó, pode ser com o nosso arco, e a gente já joga aqui, ó, uma inclinação, talvez aqui de... É que na verdade aqui ele não vai traçar arco, ele tá traçando um arco, ele traçar uma linha auxiliar. Deixa eu só lembrar qual que é a ferramenta que eu consigo estar traçando essa linha, tá? Eu acho que é a ferramenta do transferidor, só que essa aqui é de rotacionar, isso aqui não tem nada a ver. Tem uma ferramenta que eu consigo fazer a linha de rotação. Que eu consigo estar fazendo a rotação. Eu só não lembro exatamente qual que é. Eu até achei que era aqui na fita, que a gente acabava utilizando aqui o jeito de você girar, tá? Mas não tem problema não. A gente pode estar utilizando essa linha aqui com base, por conta que a gente já tá pegando mais ou menos dessa situação aqui, ó, daqui de cima mesmo. Então, ó, a gente joga daqui até aqui, a gente faz uma linha, né? Então vamos fazer a nossa linha auxiliar, que eu acho que vai dar bom. Vamos fazer pra cá, uma linha vindo pra cá, e a gente faz uma outra linha então, saindo daqui e vindo pra cá. Essas duas linhas aqui vão ser as linhas que a gente vai estar utilizando um pouco mais como base para estar fazendo aqui o nosso desenho, tá? Então vamos estar utilizando elas para a gente estar fazendo. E agora que a gente fez assim, a gente vem aqui com a nossa ferramenta do lápis, seleciona aqui, e da mesma forma a gente vai estar fazendo do outro lado para a gente estar fazendo a nossa inclinação. Então a gente vem aqui, pega a nossa ferramenta da linha e faz assim, certo? Não tem muito erro não. E agora a gente vai vir com a nossa ferramenta de empurrar e puxar, e vamos puxar até aqui onde ele nos permite, certo? Sem muito erro mesmo, tá? É aqui onde ele acaba permitindo para nós. Se vocês forem reparar, o que acontece? Se você vir de novo e clicar aqui, ele consegue fazer a gente vir até aqui, tá? E se a gente vir clicar de novo, ele consegue fazer a gente vir até aqui. E se a gente clicar mais uma vez, ele faz a gente ir até o final, que é justamente o que a gente quer, tá? Só que daí a gente ainda tem essa outra parte e essa outra situação aqui, ó. Vocês conseguem visualizar? O que a gente poderia estar fazendo nesse caso? A gente poderia estar usando essa inclinação aqui como base, que a gente pode fazer uma única inclinação só. O que eu até acho legal, fazer dessa forma. Acho bem legal. Ou a gente pode estar deixando essa parte aqui como sendo uma parte reta. Mas eu acho que eu vou fazer a outra opção. Quer ver? Ó? Opa. Vamos estar fazendo do jeito que eu sugeri fazer. Eu acho que vai ficar legal. Vamos tentar definir assim, ó. A gente vem aqui e a gente puxa uma linha traçando daqui até lá embaixo. Eu precisava desse alinhamento aqui, tá? Deixa eu ver como é que eu posso fazer esse alinhamento aqui da melhor forma. Se eu puxar daqui e vir até aqui, acho que aqui tá reto.
Aparentemente acaba reto esse aqui. Aparentemente sim. Tá. A gente faz o seguinte, a gente faz uma outra linha saindo desse ponto. Até aqui. Assim. Aí. A gente pode fazer algo nesse sentido aqui. E vir puxando assim, ó. Nesse sentido. Tá vendo? Daí essa linha a gente não precisa dela. Porque olha só o que acontece agora. Agora essa parte aqui ficou um pouquinho mais rebaixada, vamos assim dizer, não está exatamente rente, mas a gente consegue... por que fez esse buraco? Eu acho que foi essa linha que eu apaguei que eu não poderia ter apagado. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Exatamente. Não, então vamos fazer o seguinte, essa linha aqui a gente não apaga. A gente vem e, como eu falei, para a gente resolver esse tipo de problema, a gente clica nela, clica nessa linha e vem aqui na etiqueta apagado. Beleza, ó. Agora a gente já não tem mais ela e a gente continua com a nossa parede, tá? Então, ó, a gente pode fazer dessa forma aqui, beleza? Então, ó, a gente traz ela pra cá, falta essa beiradinha aqui, ó, que a gente pode estar vendo e colocando rente aqui, beleza? Então, ó, a gente fica com essa situação aqui de inclinação, tá vendo? A gente fica com essa situação, essa linha aqui vai ser a linha antiga, a gente pode estar excluindo, a gente não vai mais usar ela não. Ó, a gente já fica com uma situação um pouco mais interessante de inclinação, vamos assim dizer. Pode apagar essas linhas aqui que eu não vou mais usar. Apaguei sem querer. E agora a gente continua vindo pra cá, ó, com a inclinação, porque agora ó, tudo tá inclinando pra cá. Tudo devidamente correto. Então vamos estar fazendo isso também. Tá? Eu acho que eu não consigo puxar ele direto pra cá de volta. Não vai rolar. Então a gente vai ter que fazer um outro esquema aqui pra tá puxando ele novamente. Que a gente pode estar usando o próprio lápis pra fazer esse fechamento aqui, ó. Não tem muito segredo não. Fazer o próprio fechamento. Fecha no lápis e já joga pra cá, né, que é até onde ele consegue ir por causa dessa beirada. Daí, como eu já mostrei pra vocês, é só clicar mais uma vez aqui que ele vai até o final. Então, ó, perfeito. Temos aqui a inclinação aí da nossa primeira parte do nosso telhado. Agora aqui que eu finalizei essa primeira parte, a gente vai fazer a mesma coisa do segundo lado. Daí agora seguindo, então, a mesma ideia. Tá? A mesma ideia que a gente usou desse lado aqui, a gente vai usar no outro. Então, a inclinação, ela vai sair daqui e ela vai vir até, nesse caso, até aqui mesmo. Que daí, ó, ela vai parar e ela vai manter até aqui do mesmo jeito. Então, nesse caso aqui, a gente pode estar usando essa linha aqui como base mesmo. Tá? Não tem erro não. A gente pode usar essa linha aqui como base até onde der pra gente estar utilizando ela. Ele vai ir batendo assim, porque ele vai batendo nas faces e ele vai parando, mas é só você ir pegando e puxando de novo. Esse aqui ficou bem certinho, tá? Porque esse aqui, ó, ele começou maior e virou menor. Aqui ele começou menor e ficou maior. Então é por isso que deu essa pequena diferença. Olha só como é que ficou agora a água do nosso telhado. Inclinada, tudo certinho também. Não teve erro. Então essa aqui vai ser basicamente a inclinação aí da nossa casa, beleza? Que não tem muito segredo não. É isso, tá? Pra fazer. Como eu falei, existem, agora vocês vão conseguir visualizar um pouco melhor, algumas extensões que fazem já a estrutura pra você através disso aqui. Por exemplo, aquela extensão que eu tava falando pra vocês, que eu esqueci o nome que eu vou mandar, você pode simplesmente fazer o quê? Você pode selecionar essa rampa aqui, ó, que a gente fez, essa caída, vamos supor, e você vai clicar aqui na extensão e vai selecionar aquela extensão. Quando você jogar naquela extensão, ele vai modificar toda essa rampa aqui para fazer uma estrutura de madeira para você. E o legal é que ele abre uma interface que você consegue selecionar qual que é a dimensão, inclusive das madeiras que você quer estar utilizando. Então, por exemplo, você consegue selecionar as dimensões da sua terça. Então, eu quero uma terça de determinada dimensão, daí eu consigo colocar o caibro. Eu quero um caibro de 4x5, então eu coloco um caibro de 4x5. Daí eu quero uma outra ripa, uma ripinha de
2x2. Então uma ripa aí de 2x2. Você consegue estar selecionando. Então ele faz esse telhamento em madeira. Daí depois que você transforma isso aqui em madeira, daí sim, você pode vir com um outro formato e traçar daí novamente o telhamento em cima da sua estrutura de madeira. Isso ajuda demais. Eu vou mostrar para vocês então na nossa aula bônus que a gente vai fazer sobre extensão então que a gente combinou. Mas para efeito do nosso projeto, a gente vai manter assim mesmo o nosso telhamento. Ó. A gente vai fazer ele inclinado assim com as águas, caindo diretamente para a calha aqui. Tem alguns projetistas também que eles fazem o quê? Eles vêm aqui e desenham a caída da calha. Tipo, a nossa calha ela tá acabando exatamente aqui, ó. Daí ele vem, puxa a nossa, puxa para cá, daí desce a calha lá na casa e tal. Eu não vou fazer isso, nem é por um efeito estético, mas tem algumas pessoas que fazem. Até usam um componente de calha redondo descendo, ou fazem um esquema aqui para representar onde que essa calha vai estar desaguando essa água, ou se ela vai direto para esgoto, para caixa, enfim. Eles fazem normalmente assim alguns projetistas o esquema de como que vai mostrar, mas nesse nosso caso a gente não vai fazer, beleza? Então ó, a caída a gente acabou de representar, a gente fez, a gente poderia fazer uma caída até aqui, ó, uma caída meio assim para representar que a água está vindo para cá, só que daí teria que ser com uma caída meio bem pequenininha, porque a gente não tem tanto espaço aqui para fazer essa caída, né? Ao menos que a gente afunde mais um pouco e faça a caída. Mas por hora eu vou deixar sem caída mesmo. Acho que esteticamente vai ficar melhor de visualizar. Mas assim, saibam que aqui em cima também pode ser feita uma caída. Na verdade, deve ser feita uma caída, não só pode. Mas deve ser feita uma inclinação também para escoar a água, certo? Então a gente vai estar fazendo isso, tá? Por enquanto é essa a situação aqui que a gente tem, tá? Da nossa casa, tá tomando forma a nossa casa, nosso projeto aqui. Né? Tá começando a ficar com cara de casa mesmo. E enfim, por enquanto de inclinação é isso que a gente tem, certo? Conseguimos finalizar o nosso telhado, basicamente. Então o que a gente vai fazer agora? Agora que a gente está com esse nosso telhado devidamente finalizado, a gente vai estar mexendo agora no nosso terreno, beleza? A gente vai fazer o quê? Eu vou fazer o seguinte. Vamos juntar toda a nossa casa em um único grupo. Vamos criar um grupo da nossa casa inteira. Nossa casa agora é um grupo. Ela está inteira como grupo. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essa nossa casa e vai movimentar ela para cá, que fez esse negócio aqui também. Esse negócio aqui, ele deveria ter sido associado junto com a nossa casa. Então, pera aí que deu problema. Deixa eu tentar. Aqui está desassociado. Pera aí que deu alguma coisa aí que a gente não está conseguindo estar utilizando pegar a nossa casa inteira aqui. Na verdade eu acho que não vai fazer tanta diferença, tá? Eu fazer o que eu queria na hora que eu queria fazer. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Agora acho que eu consigo pegar tudo. Desassociar. Associar. Peraí que deu aquela travada no meu SketchUp. Pô, voltou. Fiquei com medo de fechar ele igual fechou da última vez. Daí tu sabe como é que é complicado se isso acontece. Tá travando bastante o meu SketchUp, na verdade. Tá. Mas eu acho que eu vou acabar fazendo ela naquele espaço que tem. Eu acho que a gente já vai ter. Tá? Nesse espaço que a gente tem mesmo, acho que a gente já consegue estar fazendo na nossa casa. O que eu vou fazer? Eu vou basicamente delimitar qual que vai ser o nosso terreno e vamos estar fazendo esse recorte aqui nessa nossa base que a gente tem. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos cercar essa nossa casa com mais ou menos uns 5 metros de cada lado. Então a gente vem aqui com a nossa ferramenta da trena. Tá? Vamos selecionar uma linha como base, então aqui, ó, e vamos jogar essa linha aqui 5 metros para cá. Na verdade eu acho que vai acabar não dando pra gente jogar os 5 metros sem movimentar a nossa casa. Pelo que eu tô visualizando aqui, ó. Principalmente essa linha aqui, eu acho que vai ser a menor. A gente não vai estar conseguindo fazer ela ficar aí do jeito que eu queria. Ou será que vai? Vamos ver. Ver se eu consigo fazer do jeito que eu tô pensando nessa casa aqui. Sem movimentar ela.
jogo essa aresta 5 pra cá. Rotaciono ela pra cá. Agora eu jogo ela mais 5 pra cá. 5, show. E rotaciono ela pra cá. E jogo então mais 5 pra cá. 5. Beleza. Beleza, deu até. Ó, essa aqui vai ser então o nosso terreno da delimitação aí da nossa casa. Beleza? Então esse aqui vai ser o nosso terreno. 5 por 5 por 5 por 5. Tudo com 5 aqui. 25 metros quadrados de terreno. Né? 5x5. Então é uma representação aí simbólica aí da nossa casa. Né? 5 pra cá e 5 pra cá. Daí, claro, se a gente for pegar a metragem dessa brincadeira toda, a gente vai pegar daqui, ó, 20 por 17,45. Então é um terreno aí bom. 20 por 17,45. Tá mais ou menos aí na ideia. Beleza? Um terreno aí de quase 400 metros quadrados. Terreno bom. Terreno bem interessante. Então vamos tá fazendo isso. Tá? Essa aqui vai ser a nossa região onde a gente vai estar trabalhando. Beleza? E agora que a gente fez esse cercamento dessa casa, a gente vai fazer o quê? A gente vai traçar a linha. Certo? Vamos traçar as linhas aqui. Né? A gente já fez as nossas auxiliares e agora a gente traça a linha valendo. Do nosso terreno. Ó. Sem muito mistério. Traça aí a linha valendo do nosso terreno. Agora o que a gente pode fazer? Apagar tudo. Já larga a borracha em tudo aqui. Olha que beleza. Temos agora aí nosso terreno aí da nossa casa mais ou menos aí delimitado. Certo? Vamos apagar essas sobrinhas aqui que ficaram. Que eu não sei do que ficou, mas a gente apaga essas sobrinhas aqui. Beleza? Temos aqui o nosso terreno. Esse aqui vai ser o nosso terreno que nós vamos estar trabalhando, tanto na área externa, quanto no muro, quanto em tudo. Então, terreno devidamente demarcado. Tá? Já apaguei o terreno então. E agora a gente vai ter que jogar essa nossa casa, porque o que acontece? Ó, se vocês forem olhar bem, tá vendo que essa casa ela não tá rente com o chão. Ó, ela tá meio alta, tá vendo? Que a gente tem uma altura nela, ó. Fica olhando. Ela não tá rente no chão, ela tá meio que voando, vamos assim dizer. Então a gente vai ter que ajustar justamente essa parte. E como é que a gente vai fazer isso? A gente pode até vir aqui com a fita métrica e ver exatamente até quando que ela tá do solo. 0,27 é o que parece, né? 0,25. Enfim, tá com alguma distância aí do solo. Como é que a gente resolve isso? Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui na nossa... acho que aqui em estilos, a gente vem aqui na nossa solo e a gente desabilita o nosso solo. Tá? Para facilitar aí um pouco para nós. Ou a gente até habilita o solo, só deixa bem transparente. Que a gente consegue também estar trabalhando aqui na nossa casa. Tá vendo? Daí vamos fazer o que para resolver essa situação aí na nossa casa? A gente vem com essa nossa ferramenta aqui de selecionar. A gente seleciona tudo, basicamente. E agora que com tudo selecionado, a gente coloca para baixo. Então a gente vem aqui na ferramenta de mover, seleciona o ponto de base, né? E tenta colocar para baixo no eixo. Cadê o eixo azul? Tem que achar o eixo azul. Vamos colocar 0,25, que era para baixo. Então a gente vai colocar 0,25, que é mais ou menos o que a gente ergueu, ó, dá uma olhada. Agora acho que está bem mais rente ao solo do que a gente precisa, tá? Então, ó, agora está mais ou menos rente. Agora se a gente diminuir até a transparência, a gente consegue até visualizar um pouco melhor, ó. Acho que está rente aí ao que a gente precisa, aparentemente, ó. Beleza. Então é isso que a gente vai estar utilizando. Rente e tal. Essa área aqui a gente ainda vai poder mexer, né? Claro, a gente ainda vai mexer nesse material aqui, mas ó, a gente pode estar vindo aqui em materiais e a gente pode estar atribuindo alguma coisa muito melhor, né? Tipo, paisagismo, cercas e vegetação. Ó. Deixa eu ver se a gente vai. Ó, mete uma grama aqui, ó, que vai ficar muito melhor, né? De mexer e tal. Ó, já deixa muito mais bem apresentada a nossa casa e tal. Agora que a gente vai começar a mexer um pouco nessa parte também. Mas esse aqui vai ser assunto para a próxima aula, tá? Por hora a gente vai ficar com essa nossa casa assim mesmo. Beleza? Nesse caso e nessa situação aqui, que é o que a gente tem até o momento. Tá? Mas agora a gente vai fazer a criação dos muros. Beleza? Vamos fazer a criação aí dos nossos muros. Para fazer a criação do muro, a gente vai estar fazendo o seguinte. A gente vai usar um equidistância. Beleza? Vou estar utilizando aí a nossa ferramenta de equidistância, que é essa ferramenta aqui. Vamos selecionar o que a gente quer jogar de equidistância e vamos jogar
aí o nosso querido 0,20 vai ser a espessura do nosso muro, beleza? Então, ó, temos uma espessura aí do nosso muro aqui, correto? Tá, então, porém, esse nosso muro aqui, ele vai ter a espessura de 0,20 em toda a nossa parte, mas ele vai ter que ter abertura. Ele vai ter que ter uma abertura aí para o nosso portão de entrada da nossa casa e para o portão do carro. Então, são duas aberturas aí que vai ter. Para fazer essas aberturas, a gente vai ter que fazer basicamente um caminho ali na nossa casa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui com o nosso lápis, tá? E a gente vai fazer algumas linhas, a gente vai demarcar, certo? Quais são as linhas que a gente vai demarcar? Essa linha aqui, fazer auxiliar, essa linha aqui, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa com o alinhamento da porta. Então, essa linha aqui e também essa linha aqui, certo? Ó, essas aqui vão ser as linhas que a gente vai estar utilizando para a gente fazer essas demarcações. Então, tá, o caminho do carro a gente vai ter que fazer, então a gente vai pegar essa linha e a gente vai jogar ela aqui no eixo verde até o final, certo? E da mesma forma a gente vai fazer com esse outro lado aqui. Aqui. E da mesma forma a gente vai fazer com nossa porta. Beleza. Temos essa situação aqui. Então aqui vai ser a entrada do carro e aqui vai ser a entrada da nossa casa, certo? Ok. E o que a gente faz agora? A gente vai estar agora sim levantando os nossos muros, certo? Então nosso muro, então, eu joguei aqui a distância de 0,2, vamos fazer um muro aí com uma altura de 2 metros. Tá? Então a gente vai vir aqui com a nossa ferramenta empurrar e puxar, vai selecionar aqui essa parte do muro e vamos levantar com 2 metros, tá? Tendo essa situação aqui da nossa casa, já devidamente cercada, certo? Cercadinho. Agora o que a gente pode fazer? A gente pode dar uma apagada nessas linhas aqui que não vão interessar pra nós. Tipo, essa linha aqui pra nós não vai interessar, essa linha aqui também não, e nem essa linha aqui. Essas aqui até eu vou deixar, porque vai ser onde a gente vai fazer as marcações dos caminhos, tá? Então a gente pode estar fazendo aí a marcação desses caminhos. Por enquanto eu vou manter, tá? Depois eu vou selecionar um portão legal pra colocar aqui e tal, nessa parte da frente aqui. Mas a princípio a gente já tá com essa ideia aqui de terreno. E com essa ideia aqui de demarcação. O que eu quero fazer já com vocês também? Deixa eu abrir a etiqueta, as nossas etiquetas que eu tenho aqui. E deixa eu apagar algumas coisas aqui, ó. A nossa caixa d'água também. Ah, o nosso telhado ficou sem etiqueta. Vamos colocar uma etiqueta pro telhado. Tá? Que é basicamente tudo que sobrou. Vai ser telhado. Que o restante das coisas já está com uma etiqueta. Então a gente vai pegar tudo isso aqui que sobrou, tá? E vai dar uma única etiqueta, que vai ser a nossa etiqueta, que eu vou ter que criar. Vai ser a etiqueta telhado. Então a gente vem e dá a etiqueta telhado. E some com a etiqueta telhado. Legal. Essas linhas aqui, ó, que a gente acabou utilizando de auxiliar, a gente pode deletar elas, que elas não vão fazer diferenças para nós agora. A gente já utilizou elas porque a gente tinha que utilizar, tá? E essa parte aqui que não faz parte da nossa casa, onde tem toda essa buraca, essa parte aqui, eu vou criar uma nova etiqueta para ela também e vou chamar de área externa. Então, área externa. Criei a etiqueta área externa, tá? E agora a gente vai selecionar toda essa parte aqui e vamos estar colocando na etiqueta área externa. Beleza? E agora quando a gente começar a colocar de volta os nossos itens aqui, ó, a gente vê a nossa casa aparecendo novamente, tá? Então finalizamos aqui a parte do nosso muro e colocamos todas as nossas devidas etiquetas aqui apresentadas dentro do nosso projeto. Outra coisa então que eu vou estar mostrando para vocês acho que da nossa aula de hoje, de uma forma geral, é isso, tá?
Claro que ainda falta bastante coisa aí do nosso projeto, mas nosso projeto já tomou total rumo. Então, ó, essa é a nossa aula de número 7. Se eu não me engano, eu vou até abrir para conferir para vocês, mas a nossa próxima aula é a nossa última aula que a gente vai mexer no projeto. Que eram 4 aulas destinadas para o projeto e a gente já fez 3. Então, a próxima já é a última aula do nosso projeto. Eu vou abrir aqui o nosso plano de ensino que eu mandei para vocês, pra gente fazer essa conferência, tá? Que daí eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar essa outra parte aí. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Tá. Hoje nós estamos na nossa aula 7, que é a nossa aula de telhado, muro e área externa, que foi o que a gente acabou de realizar hoje. Na nossa próxima aula a gente vai mexer sobre materiais, texturas, cenas, sombras e cortes, tá? Então, essa aula aí vai ser a nossa próxima aula, aula 8. Vai ser a nossa última aula sobre essa parte aí do nosso projeto. Então, nosso projeto está basicamente completo. Tá? A parte estrutural dele está completa. Vai ser isso aqui que a gente vai estar utilizando, não vou mexer mais nele. Agora o que a gente vai realmente fazer é começar a colocar as cenas, as sombras, as texturas. A gente vai agora trazer as cores para o nosso projeto, deixar ele mais bem apresentado. Mas a parte estrutural dele está basicamente finalizada. Ó. Seria exatamente isso aqui que a gente vai estar utilizando. Daí depois, ó, na sequência, a gente vai ter o quê? Móveis e planejados, que é uma coisa um pouco mais detalhista. Então eu vou estar ensinando vocês como é que a gente faz para fazer móveis, tá? Então a gente vai ter uma aula só sobre isso, a gente vai treinar um pouquinho na prática também. Vou trazer bastante coisa legal. Essa aula de móveis é interessante, só que assim, vocês vão ver que móveis é uma parada que, cara, você tem que ser muito, muito detalhista para fazer móvel. Tanto que a maioria a gente acaba utilizando componente, né? Para poupar tempo, enfim, para tudo. Mas eu vou mostrar também na prática como é que você faz os móveis. Acho que vai ser uma aula bem interessante da gente mexer. Eu já mostrei como é que faz aquele dinâmico, né? Aquele móvel dinâmico que abre e fecha a gaveta e tal. Mas eu vou mostrar mais alguns móveis, como é que vai estar realizando. Daí nossa próxima aula do dia 10 vai ser layout, impressão, renderização e exportação. Então assim, vai ser uma aula que a gente vai mexer mais na parte de design, uma parte um pouco mais técnica, um pouquinho de como é que gera cada coisa, de como é que coloca cada coisa, de como é que faz a parte ali de renderização de projetos, exportação de projeto, como deixa o projeto bem apresentado e tudo mais. E depois, nossa última aula vai ser renderização do V-Ray e conclusão do curso, tá? Então vai ser onde eu vou fazer, mostrar para que serve o V-Ray. O V-Ray é essa parte aqui, tá? Do nosso SketchUp, que é para você renderizar e deixar o seu projeto ainda mais bonito. Então o V-Ray ele faz isso, ele tem essa funcionalidade. E depois a gente vai concluir o curso, vou estar repassando mais algumas coisas para vocês e tal, e finalizando esse curso. Daí depois, então, como a gente marcou, a gente vai ter nossa aula extra bônus aí sobre topografia e extensões dentro do SketchUp. A nossa aula de hoje, o que eu tinha programado, seria basicamente isso aqui, tá? Então eu acho que é esse aqui o planejamento que eu tinha para passar para vocês. Então, relembrando, a gente fez a nossa laje 2, depois a gente emendou na nossa caixa da água, daí a gente fez todo o nosso beiral, esse muro, e fizemos depois a nossa caída então do nosso telhado. E daí fizemos o que mais? Mexemos aqui na parte externa, delimitamos o nosso terreno, fizemos o nosso muro, tá? E deixamos o caminho aqui já feito para a nossa porta aqui e o nosso portão do carro, beleza? Então, a princípio, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Então, eu vou deixar esse tempo caso alguém queira perguntar alguma coisa, senão acabamos encerrando aí a nossa aula. Beleza? Acabei um pouquinho mais cedo hoje, uns 5 minutinhos antes do horário que era pra gente estar terminando. Ao menos que alguém tenha alguma dúvida aí que precisa ser respondida. Mas hoje foi uma aula muito de boa, né? Foi muito tranquila mesmo. A gente não fez tantas coisas igual nas outras aulas onde a gente fez planta e um monte de coisa, mas foram detalhezinhos importantes que fazem toda a diferença no teu projeto, né? Então acho que é interessante. Esse fechamento aqui até vale você dar uma revisada e talvez se você quiser fazer no seu, se você estiver fazendo um projeto junto comigo, ou enfim, como é que pegar essa parte aqui dessa parede e nivelar aqui, talvez, não sei. Às vezes é interessante para efeito estético. Mas assim, do jeito que tá eu também gostei, então não é uma coisa que está me incomodando, mas às vezes, se você quiser estar fazendo essa alteração, também é sem problema nenhum. Tá? Eu acho que a princípio é isso que eu tinha para trazer para vocês, certo? Agradeço aí a presença de todos, então, já que a gente não tem nenhuma dúvida. Aguardo vocês, então. Já vamos começar no sábado agora, né? Então não mais quarta, mas aí eu guardo vocês então no sábado, dia 15, pra gente
pra gente fazer a nossa próxima parte aí. Vai ser uma aula bem de boa também, não vai ter nada de muitas medidas, vai ser mais material e textura e mais algumas outras coisas que a gente vai colocar. Não vai ser nada muito pesado, não. E no demais é isso. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês têm meu contato, podem estar me chamando no grupo de WhatsApp, que eu vou estar conversando e resolvendo os demais detalhes com vocês, certo? Fiquem atentos lá também que eu vou marcar o horário, a gente vai conversar sobre o horário das aulas, beleza? Mas então a princípio é isso. Vou estar salvando aqui o nosso projeto já, encerrando nossa aula. Agradeço mais uma vez aí a presença de todos vocês, tá? Espero ter contribuído de alguma forma para o aprendizado, para o conhecimento aí também de cada um de vocês dentro do que foi proposto a mim fazer, beleza? Vamos continuar juntos no curso aí, tá quase finalizando. Sei que agora nessa reta final a ansiedade acaba batendo, o pessoal. Eu sei também que muitos estão na faculdade em semana de prova e atarefados agora final de semestre, né? Sempre acaba juntando várias e várias provas de todas as matérias aí. Mas também já tá quase acabando. A gente vai tranquilinho agora, a gente dá um gás agora nesse final e finaliza já esse nosso curso. E daí a gente já encerra, já conclui tudo certinho, como tem que ser, beleza? Então, pessoal, até mais. Agradeço mais uma vez a presença e qualquer coisa me chamem, beleza? Até logo.